Olá, pessoal, tudo bem? Uma boa tarde aí aos professores de Educação Física aqui da Unidade Regional de Ensino de Andradina. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre os jogos escolares, tá? Mais especificamente da categoria Sub-12, tá bom? Então, a gente teve no primeiro semestre as categorias Sub-17 e Sub-14, e agora a gente finaliza, né, o GESP com a categoria Sub-12, tá bom? Então vamos lá para as informações de como a gente vai realizar as datas, os períodos, né? As modalidades, enfim, as informações mais importantes aí para que a gente execute os jogos escolares nessa categoria que é muito importante, porque ela é a base, né? É da onde a gente começa ali, inicia a formação das equipes que futuramente vão representar nas categorias sub-14, sub-17, tá? E assim por diante, tá bom? Então vamos lá. Nesse primeiro momento, eu vou trazer informações gerais, tá? Depois eu trago um pouquinho mais específico sobre cada modalidade. Então, nesse momento, a gente está falando da categoria sub-12, o foco é sextos e sétimos anos, e a idade aí é 11 e 12 anos, tá? Então, quem completa 12 anos em 2025, ou seja, os nascidos em 2013 e 2014. Então, esse é o público-alvo dos jogos, tá? A gente pode ter atleta de 2012? Não pode, tá? Mesmo que o atleta tenha 12 anos e vá completar 13 somente no final do ano, ele não pode jogar, tá? Ele tem que ser nascido em 2013 ou em 2014, tá bom? Se ele nasceu em 2012, não, ok? As inscrições elas serão via formulário, então a inscrição da escola é responsabilidade do professor, tá? Então depois eu vou encaminhar o link e é feita a inscrição. Essa primeira inscrição, ela é um apontamento de quais modalidades, né, a escola pretende, a escola deseja participar, tá? E depois, né, a gente tem esse prazo aí do dia 2, hoje, até o dia 15 de setembro, e depois a gente tem o envio da relação nominal, que são aqueles que farão parte da equipe, tá? Então, a inscrição ela é realizada, mas a efetivação da inscrição é somente quando é encaminhado a relação nominal, tá bom? Então vamos lá. Quais são as modalidades? A gente tem aí o futsal, o vôlei, o handebol, o atletismo, o basquete 3x3, tá? Que é o que a gente vai trazer para o sub-12, o basquete 3x3, a queimada, o tênis de mesa, damas e xadrez, tá bom? Então, como diferencial, a gente tem a queimada, tá? E o basquete 3x3 é uma forma da gente tentar iniciar, né, o basquetebol. A gente sabe o quanto é difícil formar equipes ali, né, com 5, 6, né, 8, 10 atletas, mais complicado. E o 3x3 talvez seja um pouco mais fácil das escolas conseguirem ter uma equipe representando aí nos jogos escolares. Então, já de antemão, já para tranquilizar os diretores e, de certa maneira, as equipes escolares de uma certa forma, né, as datas que iremos ter os jogos, né? Os jogos acontecerão em datas que não vai prejudicar tanto assim o andamento da escola. Por quê? As modalidades coletivas elas estarão nesses dias aí, ó, 4, 5, 6, 7, 11 e 12 de novembro. É um período no qual a escola aplica o Provão Paulista para o ensino médio e os demais alunos eles ficam no ensino remoto. Tá? Então, nesse período de ensino remoto, a gente vai estar aproveitando para estar fazendo também os jogos escolares dessa categoria sub-12, tá bom? É uma forma de impactar menos a saída do professor. Também nessa data de novembro, a gente já superou o SAEB, né? Então, a gente já cumpriu, né, com a agenda do SAEB, tá bom? Então, não prejudique em nada a escola com relação ao SAEB. E também, né, as modalidades individuais no dia 3, 4 e 5 de dezembro. Ou seja, o momento em que as escolas elas estão aplicando o SARESP, mas é a aplicação extra, é aquela repescagem, né, para os alunos que não puderam fazer na data correta. Tá bom? Então, sendo que 4 e 5 é para o ensino médio, né? Ou seja, não é o público-alvo do GESP, ou seja, não vai afetar em nada a aplicação de prova, enfim. Então, essa é o período de competição que a gente colocou para que tenha o menor impacto possível na rotina da escola. Então, novamente, modalidades coletivas, futsal, vôlei, queimada, hand, basquete 3x3,
Tá? Daqui a pouco eu explico melhor cada uma das modalidades. Dentro das modalidades individuais, o atletismo, tênis de mesa, xadrez e jogo de damas. Tá? Então, a gente mantém as modalidades individuais do GESP. Então, o período de realização das modalidades coletivas, né, a gente vê aqui do lado direito aqui o período durante o Provão Paulista. Tá? Então, o Provão Paulista do ensino médio, as aulas estarão remotas, né? A convocação do professor ela terá um menor impacto dentro da rotina escolar. Tá bom? E as modalidades individuais, ela é após a aplicação do SARESP, ou seja, nas semanas finais ali do ano letivo, né? 3, 4 e 5 de dezembro. Ainda tem mais uma semana depois, né? Mas já praticamente ali no fim do ano letivo. Então, novamente, nessa convocação, ela tem um menor impacto na rotina escolar. Como serão as modalidades coletivas? Tá? As modalidades coletivas, elas serão por polos. Isso facilita a questão do deslocamento, facilita até inclusive para premiar mais alunos, né? Então, a gente, em todos os polos, os alunos vão receber medalhas de primeiro, segundo e terceiro colocados das modalidades onde a gente vai ter a disputa, tá bom? Então, o polo 1, ele será no dia 4 e 5 de novembro. Só lembrando assim, caso haja alteração nas datas, tá, do Provão Paulista, então a gente também vai ter que remanejar e reestruturar aqui os jogos escolares. Tá? Mas, a princípio, a gente mantém as datas que foram passadas lá no planejamento. 4 e 5 de novembro, as escolas de Andradina estarão disputando as modalidades coletivas. As modalidades coletivas, essas aqui do canto, né? Ó, futsal, vôlei, queimada, hand, basquete. Tá? O polo 2 é o polo de Pereira Barreto, com Schmidt, Agnes e Mitsuzada. Então, essas 3 escolas, elas disputarão essas modalidades, tá? No dia 6 de novembro. Ok? O polo 3, no dia 7 de novembro, será na cidade de Mirandópolis. Então, a gente tem as 2 escolas ali de Mirandópolis, né? No caso aqui, tá, gente? Já para ficar claro, o Edgar, Zilda, Cícero e Topino são escolas de ensino médio, né? Então, eles não têm essa categoria sub-12. Tá? Então, no polo de Mirandópolis, a gente tem o Noemi Marilena, né, de Mirandópolis, Juventino Guaraçaí e o Anchieta de Murutinga, que estarão jogando na cidade de Mirandópolis no dia 7 de novembro, tá? Sendo o polo 3 aqui da competição. O polo 4 é o polo de Ilha Solteira, será no dia 11 de novembro, com as escolas Leia, Arno e Urubupungá. O polo 5, o polo de Castilho, no dia 12 de novembro, com o Armel, Dário e o Paulo Grassi, né, de Itapura, que irá até Castilho para que a gente faça a competição. Tá? Então, com relação ao transporte ao lanche, o lanche vai ser fornecido aqui pela Unidade Regional de Ensino para todos os alunos que estiverem inscritos na competição. Tá? E o transporte também será organizado aqui pela gente. Esse transporte ele vai ter os horários ali definidos depois, né, quando a gente tiver a tabela da competição, após o período de inscrição. Eu já consigo montar a tabela e aí a gente já consegue definir também os itinerários dos deslocamentos, tá bom? A relação nominal é um documento muito importante. É a partir da relação nominal que a gente vai conseguir fazer os pedidos, as solicitações de transporte e também as solicitações de lanche. Então, peço aí, né, que a gente tenha bastante cuidado e se atente ao prazo para a entrega da relação nominal. Tá? Esse prazo ele não será prorrogado, ele já está o mais esticado possível aqui. Então, lembrando, até dia 15 de setembro, a gente faz a inscrição via formulário. E depois a gente tem até o dia 10 de outubro para enviar a lista, né, a relação nominal dos alunos que estarão participando. Já aqui adiante, eu já vou trazer quantos alunos vão poder participar em cada modalidade, como elas vão estar organizadas. Documento para participar no Sub-12. Tá? Então, no Sub-12, a gente permite o RG original, o RG digital, o protocolo do RG, tá bom? Então, não serão aceitos o quê? Certidão de nascimento, carteira de vacinação, né? Já houve casos até de uma carteirinha da igreja, né? Enfim, documentos oficiais para competição, RG original, RG digital ou o protocolo do RG. A gente permite, na categoria Sub-12, né, jogar com o protocolo, porque já é um indicativo de que o aluno já está providenciando a documentação, até porque no ano seguinte ele passa a jogar o Sub-14, onde é obrigatório que se tenha o documento, né, com foto ali, o RG original ou o RG digital,
e ele precisa ter 10 anos de validade. Então, se o aluno já apresentar o protocolo agora no sub-12, né, esse aluno já vai estar preparado para o ano seguinte jogar o sub-14, tá bom? Então, providencie, né, com seus alunos aí com antecedência. O jogo ele acontece, como eu disse, só a partir de novembro, então dá tempo da galera tirar o RG, né? Dá tempo de pelo menos ter o protocolo, tá bom? Então, aqueles alunos, importante fazer uma reuniãozinha com eles, né? Olha, vai ter o sub-12, a gente vai entrar com tais modalidades, né? Quem tem RG, quem não tem, para que todos possam providenciar essa documentação. Já é até uma tranquilidade para o ano seguinte, né? Saber que vários ali já vão ter essa documentação. Então, vamos lá. As modalidades coletivas. Então, as modalidades coletivas vão ser por polos, naqueles polos que eu apresentei anteriormente, dentro daquelas datas, tá? E aí a gente tem o futsal. O futsal ele vai ser dividido em masculino e feminino, tá? Porém, eu sei que algumas escolas têm meninas que querem jogar, mas às vezes não conseguem formar um time completo, né? Então, tem 2 meninas que gostam de jogar e não tem as demais, enfim. Tá? Para evitar esse problema, a gente permite, tá? No sub-12, a gente vai permitir a inscrição de meninas jogando lá no masculino. Então, se você tem 2, 3 meninas que querem jogar, né, não dá para formar o time feminino, pode colocar no time masculino e poderá jogar, tá bom? O tempo de jogo, né? Como a gente está fazendo um modelo por polo, onde a gente vai ter várias modalidades e jogos durante o mesmo dia, ele vai ser um tempo reduzido de 12 por 12 minutos. E a ideia nossa é que todo mundo jogue pelo menos 2 ou 3 vezes, tá? Aquela modalidade. Tá bom? Para o menino não jogar só um jogo e acabou a competição, tá? Voleibol. O voleibol ele será misto, tá? Então, 3 meninos e 3 meninas, pelo menos, em quadra, sem a necessidade de substituições entre sets. Tá? Então, eu tenho só 3 meninos e 3 meninas. Pode inscrever, pode jogar. Tá? Posso jogar os 2 sets? Pode. Não haverá necessidade de trocar ninguém. Tá bom? Então, no sub-12, aqui, né, onde a gente tem aqui dentro da unidade regional de ensino, a gente pode fazer algumas alterações, a gente tem mais autonomia quanto ao regulamento, a gente vai permitir, então, que seja desta maneira. Tá? A gente vai fazer a disputa em 3 sets de 15 pontos. Tá bom? 3 sets de 15 pontos. O handball, a gente colocou no mínimo que tenha 3 meninas em quadra, tá? Então, o handball também será misto, tá? Então, meninos e meninas. E, no mínimo, 3 meninas em quadra, para a gente incentivar também aí a participação das meninas nessa modalidade, tá? O tempo do jogo, tá? No handball 12 por 12, né? Igual do futsal. E aí a gente passa para o basquetebol. Então, o basquete, a gente vai fazer o basquete 3 por 3, ou seja, 3 jogadores contra 3 em meia quadra. Tá? Esse aí, no dia da competição, a gente vai ter também ali os meninos ajudando e explicando como funciona. Tá? Eu não vou me alongar na explicação do basquete 3 por 3. A gente vai ter a masculino e feminino, e vale a mesma coisa lá do futsal. De repente eu tenho 1, 2 meninas e não consigo formar o time de meninas. Então, pode colocar as meninas junto com os meninos e elas podem participar. Tá? O jogo será em 2 períodos de 10 por 10, tá? Então, o formato de competição... queimada tradicional. Então, esse ano a gente também coloca queimada, tá? Já como indicativos de anos seguintes, a gente também colocar queimada dodgeball, que é aquela queimada americana, que é bem legal, ou outras variações de queimadas. Neste primeiro ano que a gente, né, coloca a queimada, então a gente vai fazer a queimada tradicional, aquela... nós vamos jogar 8 contra 8, tá bom? Não sei se aqui não está falando, mas é 8 contra 8. E tem que ter no mínimo 3 meninas. Então a queimada também é misto, tá? 8 contra 8. E é aquela queimada onde quem for queimado vai para a linha de fundo da quadra, né? E de lá eles também podem continuar queimando. Ok? Então queimada também fará parte dos jogos. Então, são essas as modalidades coletivas. Nas modalidades individuais, a gente mantém as mesmas modalidades que já são feitas no Sub-14 e no Sub-17. Com a diferença que a gente não vai fazer o torneio por equipes. Tá? Então, o jogo de damas, o xadrez e o tênis de mesa são competições no Sub-17 e no Sub-14 que elas são feitas por equipe. E aqui não, a gente vai fazer no Sub-12 o torneio individual. Tá? Para quê? Para que todos joguem, todos possam participar. No tênis de mesa, o torneio ele vai ser individual.
cada escola pode colocar 3 alunos no masculino e 3 no feminino. Tá? O formato de competição vai ser a dupla eliminatória, ou eliminatória dupla, né? Ou seja, o aluno que perde 2 vezes, ele está eliminado da competição, tá bom? Então, é um chaveamento, né? Como se fosse um mata-mata. Só que se ele perde a primeira, ele tem mais uma chance. Perdeu a segunda, ele está eliminado, tá bom? O formato será em 3 sets de 11 pontos. E ali a gente já tem até a data, né? No dia 3 de dezembro, aqui na FEA, na Fundação Educacional de Andradina. Inclusive, para quem é de Andradina, né? A FEA, de segunda, quarta e sexta, às 5h30, a gente tem uma escolinha de tênis de mesa, tá bom? Então, 5h30, das 5h30 às 7h, segunda, quarta e sexta, a escolinha de tênis de mesa está funcionando já, né? Em breve a gente vai estar fazendo divulgação também nas escolas. Jogo de damas e xadrez, tá? Eu já vou falar dos dois. Acontecerão no dia 4 de dezembro, também na Fundação Educacional. Tá? E o torneio também será individual. Cada escola pode inscrever 4 alunos, 4 na dama e 4 no xadrez, né? 4 masculino e 4 feminino. O formato é individual e a competição é no sistema suíço. Tá? Então, o sistema suíço é aquele que vai emparcerando todo mundo em todas as rodadas. Tá bom? Peço aí para que todos que puderem colaborar trazendo peças e tabuleiros, que tragam, tá? A diretoria de ensino tem uma certa quantidade, mas dependendo da quantidade de alunos, a gente vai precisar, então eu peço aí a parceria de todos para que a gente possa ter essas peças e tabuleiros também, tá bom? E assim, todas as dúvidas que a gente tiver, né, depois a gente vai poder entrar em contato, a gente vai conversando lá no grupo, podem me mandar mensagem para a gente ir sanando essas dúvidas. Ok? Vamos lá. Sobre essas modalidades individuais, é interessante assim, são poucos alunos, né? Pô, minha escola tem 1.000 alunos, eu só posso levar 3 no masculino e 3 no feminino. Então, uma sugestão que que eu dou aqui no caso, né? É o quê? Fazer o torneio eliminatório da escola. Então, fazer uma competição prévia, né? Para fazer a seleção desses alunos que vão jogar, enfim. Para movimentar também essas modalidades dentro da escola. Tá? Aí dentro da escola, de repente, consegue fazer um formato onde eles joguem mais vezes, enfim. Tá? Fica essa sugestão aí para vocês. E o atletismo a gente vai fazer no dia 5 de dezembro no estádio municipal aqui de Andradina. Tá? Então o estádio foi reformado. Na semana passada a gente teve uma competição da Liga Regional e assim, ele está em condições para que a gente tenha uma competição e é interessante, né, a gente trazer para Andradina também esses jogos. Já conversei inclusive com o Batata, né, ele mesmo disse ser interessante a gente ter mais uma opção, né? A gente gosta muito de fazer em Pereira Barreto, o espaço é muito bom, né? A estrutura é sempre excelente, mas a gente vai também trazer agora para Andradina, e já que o estádio foi reformado e está em condições para que a gente tenha essas provas. Tá? O atletismo sub-12, então, a gente vai fazer em um formato com menos provas. Tá? A gente vai ter ali 3 provas de pista, que é o 80, o 400 e o 150, tá? E 2 provas de campo, que é o salto em distância e o arremesso de peso. Tá? A gente poderá escrever aí 2 alunos em cada prova. Então, posso inscrever 2 alunos em cada prova. O aluno pode participar de todas? Tá? No sub-12, pode participar de todas, tá bom? Você pode definir aí com o aluno as provas que ele vai participar. O legal é colocar, né? Quanto mais alunos você colocar, melhor, e definir aí qual prova que eles vão fazer. Além das 2 provas de campo e as 3 de pista, né? A gente tem o revezamento, que também é pista, né? O revezamento 5x80, tá bom? Então, atletismo, já com essa data do dia 5 de dezembro, e o local que vai ser em Andradina. E por fim, tá? Para não quero que seja muito longo o vídeo, né? Senão fica cansativo. A gente tem um período de inscrição, né? Do dia 3. Né? Hoje já vou mandar o formulário, tá? Vou mandar esse link também aqui dos slides, junto com o link de inscrição e junto com o modelinho de relação nominal, que é uma planilha do Excel. Então, até dia 15 de setembro, que é o dia que começa a prova paulista, né? A gente vai estar recebendo as inscrições no formulário. Deixa eu abrir o formulário aqui. O formulário, bem simples, né? Seleciona a escola. Tá? Deixa eu abrir de outra forma. Tá? Então, eu vou selecionar aqui a escola, Augusto Mariani.
professor responsável, né? Pode colocar aí o nome do professor, vou colocar o meu mesmo aqui. E aqui eu vou ticar as modalidades que eu quero participar, tá bom? Então, vou entrar no futsal masculino, feminino, vôlei, queimada e xadrez, tá? E se eu tenho alguma observação, alguma dúvida, algum questionamento, qualquer mensagem que você queira, que você pode mandar para a gente junto com a inscrição. E também vou disponibilizar para vocês o arquivo aqui da relação nominal. Então, o basquete 3. Lembrando, quando você abre o arquivo, tá? Aqui embaixo tem as abas, né? Essas abas têm as planilhas. Então, basquete 3x3 masculino, tá? Já tem aqui a quantidade máxima de pessoas, então pode ser 6. Tá? No 3x3 feminino, então também pode colocar 6 alunas. Futsal masculino, futsal feminino e assim por diante. Tá? Então, queimada. Então, na queimada serão 8 contra 8, mas aqui eu posso colocar 10 alunos. Tá? Então, 2 seriam reserva. Handball, enfim, só navegar aqui pelas abas que você tem todos as modalidades. Atletismo também já, né, com as provas que acontecerão. Então, bem tranquilo. Ok? Pessoal, é isso. Conto com a participação de vocês aí também no Sub-12. A gente teve uma ótima participação no Sub-17, 100% das escolas participando, né? Tanto no Sub-17 quanto no Sub-14. Foi muito bacana a competição, a gente conseguiu classificar equipes até para a final do estado. Enfim, o Sub-12 é muito importante, porque é a partir daí que a gente começa a ter os alunos também para o Sub-14, para a sequência do Sub-17, então é o pontapé inicial aí. Tá? Conto com vocês, um grande abraço e assim, todas as dúvidas, qualquer problema, ou Henrique, não gostei disso, daquilo, tal, a gente pode mandar, a gente tem abertura para que a gente faça as discussões e chegue em um formato bem legal. Já também gostaria de antecipar a todos que no final do ano também teremos uma convocação aqui na DE, tá? Agora é URE, né? Unidade Regional de Ensino. Então teremos uma convocação aqui para a gente fazer um balanço final de como foi os jogos, né? Fazer uma avaliação do GESP desse 2025, somando todas as categorias, sub-17, 14 e 12. E também uma apresentação de práticas, né? Então, vou estar em contato com alguns professores para que a gente faça uma apresentação de algumas práticas que são bem legais nas escolas. Ok? Então, um abração para todos e até breve.